Olá a todos, Money Talks está no ar, dessa vez para conversar com o Marcelo Deschamps, presidente da Gavea Angels, a primeira associação de investimento anjo da América Latina. Marcelo, satisfação ter você aqui com a gente, muito obrigado. Meu caro, você tem as suas histórias para nos contar. Ao contrário do que podemos supor, a Gavea Angels é uma entidade sem fins lucrativos. Como é que é isso? Como é que remunera a participação de vocês, já que vocês são, digamos assim, uma reunião de investidores anjo em busca de empresas para aportar? Como é que é isso? Então, a Gavea Angels é uma associação sem fins lucrativos. Então, o papel principal da Gavea Angels é exatamente isso que você falou. A gente reúne associados em busca de investimentos de startups e nós trazemos as startups e fazemos um match entre associados e startups. Então, na verdade, a Gavea Angels é como se fosse o intermediário dessa junção de várias startups, que a gente tem um processo lá de verificação, de avaliação, de captura das startups, e associados que queiram investir em startups de maneira conjunta, porque também tem uma vantagem para o associado não investir sozinho, investir através de um grupo, porque você tem várias vantagens, como por exemplo, ele investir em setores que ele não tenha conhecimento, mas que o grupo inteiro tenha conhecimento. Então, você tem algumas vantagens para o investidor, para a redução de risco dele. Então, a remuneração do associado vem através da venda, da saída daquele investimento que ele fez na startup. Então, ele investe numa startup para ela ter um crescimento, porque a startup tem algumas características que eu vou falar depois, e em média, em 3, 4 a 5 anos, essa startup ela recebe um outro aporte, que a gente chama de série A, que seria um novo aporte de investimento, e nesse aporte seguinte, pode ter a saída do investidor original, que foi o anjo que entrou no começo, ou essa startup é vendida para uma empresa grande ou para uma outra startup. Então, essa que a gente chama de exit, que é a saída do investidor, é quando ele recupera o dinheiro que ele investiu, há 3, 4, 5 anos antes, com uma rentabilidade boa. Então, na verdade, a remuneração do associado vem através do portfólio, da quantidade, da qualidade das startups que ele investiu, e se a startup deu certo, vai ter uma nova rodada, ou seja, novos investidores aí de um porte maior que vão entrar na startup, aí aquele investidor tem a oportunidade de ter a saída dele, ou essa startup ser comprada por uma outra startup, ou por uma outra empresa maior e ele tem essa saída. Localizar um empreendedor, um empresário, um pesquisador e inventor, que trará um retorno mais sustentável, se tornou mais difícil nesse atual cenário de juros mais altos, uma economia que a gente não sabe se vai para cima ou vai para baixo. Nós ainda estamos num cenário de incerteza, por mais que haja um otimismo no horizonte. Como é que você faz essa captura? Então, a gente olha mais ou menos algumas características numa startup. Então, a startup tem que ser uma empresa que já tenha um determinado produto, um determinado serviço, já tenha alguns clientes, ou seja, não seja uma empresa somente do papel, ou seja, já tenha uma espécie de tração, que a gente chama, ou seja, já tenha algum mercado. A gente procura ver se aquele mercado tem um mercado potencial em termos de tamanho de mercado e de competência, de concorrência daquele mercado, se tem muitos concorrentes, se não tem muitos concorrentes. Então a gente faz uma avaliação da empresa como por si só, da empresa no mercado, e tem uma avaliação que é um pouco subjetiva, e a gente tenta racionalizar, mas ainda é bastante subjetiva, é do empreendedor. Se aquele empreendedor tem a capacidade de botar aquela ideia, porque ele geralmente é ele que traz a ideia, em uma empresa e executar aquela ideia. Então não basta ter somente uma ideia e ele tem que tocar a empresa, ele tem que ser um executivo daquela empresa. Então muitos empreendedores que a gente conhece, os caras têm boas ideias, mas não conseguem tocar uma empresa, por diversos motivos, ou o relacionamento pessoal entre os investidores, entre os sócios da empresa, ou a capacidade de execução, ele é muito bom em idealizador, mas não consegue executar, porque uma das características do empreendedor é que ele é 24/7, então o empreendedor ele não para. Então a gente tem que ter avaliação se aquele cara é um cara que é capaz de trabalhar 24/7, ser resiliente. As empresas startups, na maioria das vezes, ela tem up and down, ou seja, ela tem momentos de ciclo, elas podem passar por períodos muito ruins e períodos muito bons. Então a gente tem que também avaliar se aquele empreendedor tem essa capacidade de passar por esses períodos de vacas magras
E o que a gente tem visto mais ou menos de 2022 para cá é a qualidade dos empreendedores já está melhorando, porque os empreendedores meio que de oba-oba já morreram ali em 21 e 22, as empresas já não deram certo. Ou ressuscitaram com outras características. Ou ressuscitaram com outras características. A liquidez no mercado em geral em 22 e agora em 23 a gente não sabe ainda, que está começando, ela desapareceu, ou seja, não tem mais um dinheiro fácil como tinha mais ou menos em 21 e 22, na época logo depois da pandemia, na época da pandemia. Então, o que acontece é que são poucos bons projetos e projetos mais maduros e com investimentos maiores. Então, o que a gente está vendo, que a gente acha que vai ser uma característica de 23 não vamos investir em qualquer coisa, meio que apostando, vamos investir em um monte de coisa para ver qual que vai dar certo. A nossa ideia, praticamente, eu acho que quase todos os grupos de anjos, é tentar verificar aquela que tem a menor risco, ou seja, aquela startup um pouco mais madura, com aquele empreendedor que conseguiu sobreviver 2021, que a maioria, grande parte, morreu no caminho, ou se reinventou. Isso independe do tipo de negócio? Independe do tipo de negócio. Isso é característica... Não adianta ser fintech, edtech, healthtech, nada disso. Você tem algumas ondas para alguns tipos de negócio. Então, em determinados momentos, já foi o momento no passado de fintech, agora está voltando, porque também depende de regulação. Edtech, healthtech, teve um grande boom por conta da pandemia, por conta de saúde, educação, mas isso vamos dizer assim, é a questão mais conjuntural do mercado como um todo. Agora, quando você entra mais no micro, da startup, do empreendedor, do tipo de negócio, da resiliência dele, do misto de características que tem que ter o grupo de sócio, tem que ter um comercial, tem que ter um cara mais estratégico, tem que ter um cara mais de carregar o piano. Então, tem algumas características que isso é comum a qualquer tipo de startup. Então, não adianta uma startup com 3 engenheiros, por exemplo, que eu sou engenheiro. Uma startup muito boa tecnicamente, o cara não consegue vender lá o produto dele. Então, a gente tem que ter, você tem que ter um comercial aqui, você tem que ter um... E vocês buscam a startup que já tenha, a empresa jovem que já tenha isso montado? Ou que a gente consiga, não necessariamente, mas que tenha a capacidade de montar isso através da nossa ajuda com o Smart Money, que é uma outra característica do grupo de anjos. Mas como é que o Smart Money pode fazer a diferença para uma empresa jovem, como essas que vocês buscam? Então, a grande característica do Smart Money é nós, os associados do grupo de anjos, a gente aporta lá o investimento, lá o dinheiro, né, o recurso, que na verdade, no fundo, o que a gente quer é retornar o nosso investimento, porque investimento em startup é uma classe de investimentos, é um tipo de investimento. Mas a gente também tenta aportar esse tipo de conhecimento, de você olhar para a startup dizendo, você é muito boa aqui, mas o seu comercial aqui é fraco. A gente tem associados que podem te desenvolver essa sua área comercial, ou ajudar você a contratar um bom comercial, por exemplo. Então, as startups mais abertas assim. Smart Money é a transferência de tecnologia, é transferência de conhecimento, experiência e network para a startup. Então, porque muitas das startups também são de jovens, a maioria são de jovens, e o jovem assim não tem muita experiência por conta da idade, e também o network deles também Jovem não tem amigo no mundo dos negócios. Não tem amigo, não tem network. Então, parte do nosso grupo de associados, que também é uma característica que a gente procura incentivar, é ter a maior diversidade possível, porque pode ser que apareça algum problema, alguma dificuldade numa startup, estou precisando, sei lá, vender para uma multinacional, ou quero um cara que seja bom em determinado tipo de tecnologia. A gente aciona nosso grupo de associados e alguém vai ter esse conhecimento ou vai conhecer alguém que tem esse conhecimento. Então aí a gente traz, não conheço, mas o fulano conhece, eu posso entrar em contato com ele, eu mando ele procurar você, ou você procura ele. Então, esse tipo de caminho é mais rápido do que deixar o empreendedor fazer essa trajetória totalmente sozinho. Isso está na conta do Smart Money? Isso está na conta do Smart Money, porque também um dos nossos objetivos não é para deixar os caras se virarem, porque se eles se virarem, provavelmente eles vão morrer e o nosso dinheiro que está lá investido vai para o saco. Então a nossa ideia também vamos ajudar porque a gente quer que aquela empresa cresça e a gente consegue verificar de fora, porque a gente é um investidor, a gente não está lá no dia a dia, de para onde está caminhando a startup e qual é o tipo de problema que ela vai enfrentar lá na frente. Então a gente fala, não vai por aqui porque aqui vai dar problema, então você vai por aqui que é um caminho mais fácil.
uma das características que muitas startups aparecem lá é dos caras quererem conquistar o mundo. Eu quero fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Então, em geral, a nossa primeira conversa foca em um determinado produto, serviço, e quando você conseguir mercado nesse produto, conseguir receita, porque as startups também no começo elas não têm muita receita, aí você vai para um outro business, outro produto. Então tenta meio que afunilar o seu... Foca no que você é bom. Foca no que você é bom, não tenta abraçar o mundo, porque uma startup não vai abraçar o mundo, ela vai morrer no caminho. Então, como é que vocês prospectam as Zebras Unit? E o que exatamente elas são? A gente tem também uma característica que a gente não vai achar um unicórnio na esquina. Então, na verdade, a gente tem que procurar empresas que tenham um grande time, ou seja, tenham um time bom, ou um time maleável no sentido que tenha vontade de formar, ou tenha, sei lá, alguns fundadores, alguns empreendedores que queiram formar um time bom. Então também é uma das nossas características. Não, o cara não tem todas as habilidades, porque muitas vezes ninguém tem, mas o cara está disposto a botar gente para dentro e montar uma equipe boa. Então essa é uma das características. E esse tipo de empresa é uma empresa que muito provavelmente não vai virar um unicórnio, mas vai ser uma empresa que vai ter um crescimento sustentável e vai durar nos próximos 5, 10 anos, e a gente vai ter o nosso retorno nesse período. Isso que a gente chama da zebra ou do camelo, várias literaturas classificam de maneira diferente. Para você acertar no unicórnio, primeiro que você teria que ter um caixa muito grande, em geral os grupos de anjo não têm um caixa muito grande, e apostar em muita coisa. Então, para você acertar o unicórnio, você tem que investir em 200, 100, uma quantidade muito grande de empresas, para uma dar certo e pegar tudo. Mas quando você olha do lado de fora, para o planeta dos investidores anjo, todo mundo pensa no unicórnio, mas o que sustenta o negócio é a zebra, é o camelo. Na verdade, o unicórnio, a gente pensa mais ou menos, e a maioria dos grupos também pensa, o unicórnio é a sorte, ou seja, apareceu e você por acaso estava na hora certa, no lugar certo, investindo naquele unicórnio. E outra característica também você não chega ao unicórnio na primeira fase, que o grupo de anjo, ele investe na primeira fase. Em geral, na maioria das vezes, é o primeiro investimento que o startupeiro, lá, o empreendedor, recebe fora dos amigos e da família dele. Então, primeiro investimento externo. E você não consegue ver nesse primeiro investimento se aquela empresa vai ser unicórnio ou não. Unicórnio você vai ver em fases mais para frente, que aí vai ter... Série B para frente. Série B para frente, que aí você vai ter fundos que já estão com um caixa maior, e aquela empresa já passou pela, que a gente chama lá do Vale da Morte, passou pelaquela fase inicial de não quebrar ou pivotar, não vou por aqui, não, aqui não deu certo, mudo de direção. Então, essa empresa que já passou por isso tudo aqui, provavelmente ela vai ser unicórnio mais lá na frente. Mas a gente já não está mais lá, o Grupo de Anjo já saiu antes. É preciso ter uma certa frieza de jogador, mas aí assim, a frieza de uma equipe de jogadores, uma equipe de apostadores. Em alguns momentos é um poker coletivo. Trabalhar como investidor anjo, o poker coletivo, assim, vários jogadores com algumas mãos de carta, fazendo uma análise mais cerebral até do que eventualmente fazem os apostadores de investimento avulsos do mercado. Assim, na verdade, a ideia do Grupo de Anjos é você juntar várias pessoas que têm esse perfil de investir em empresa inicial, porque para você investir em empresa inicial, você já tem um perfil de risco maior do que a média das pessoas, porque você vai investir numa empresa cuja possibilidade de dar certo é 20%, 30%. Então você já é um cara, vamos dizer assim, um pouco mais com vontade de risco do que o normal. Então quando você junta um monte de gente com esse tipo de perfil no grupo de anjo, você minimiza esse risco dessa pessoa. Não, eu tenho um potencial de risco maior, mas eu estou investindo numa empresa que ela passou por uma análise no grupo de anjos que pelo menos umas 6, 7 outras pessoas também olharam essa empresa. E se essa empresa tiver dificuldade, eu tenho uma associação, no nosso caso lá a gente tem 150 membros, que tem 150 pessoas que podem ajudar essa empresa. Então eu minimizo o meu risco. Deixa de ser uma aposta. Agora me diga uma coisa, do momento em que vocês começaram, você tinha um perfil de empresa no mercado. Essas empresas nem se chamavam startups naquele tempo.
e nem eram tão tecnológicas assim. A tecnologia não fazia um diferencial tão grande no início do século. Para agora, como é que vocês afinaram a busca de vocês e o que mudou no perfil das empresas que vocês buscam? A maioria das empresas que a gente considera como startups, que é uma diferença entre startup e pequena empresa. Então, pequena empresa é uma empresa pequena que vai ter lá a sua receita, o seu faturamento, mas não vai ter um crescimento exponencial. Então, a ideia de uma startup é você ter uma tecnologia que seja disruptiva ou não, ou uma capacidade de um mercado de grande crescimento. Daquela startup tem um alto crescimento. Por que ela tem que ter um alto crescimento? Porque quando ela vai receber um aporte do grupo de anjos, aquele aporte, em geral, ele dura entre 1 ano e meio a 2 anos. Então, aquela empresa recebe uma injeção de dinheiro do grupo de anjos, ela tem que, nesse período, entre 1 ano e meio e 2 anos, ter um crescimento bem acelerado, meio que exponencial, meio que foguete, para ela poder chegar em outro patamar e receber uma outra rodada de investimentos, que seria uma série A ou um seed, dependendo da fase que ela está, para ela continuar crescendo mais ainda. Então, para você ter um crescimento exponencial de uma empresa em 2 anos, não pode ser uma empresa, vamos dizer assim, não tecnológica. Porque com a tecnologia você consegue escalar, consegue atingir uma massa de clientes muito grande, consegue ter uma receita absurda ou bem elevada em curto período de tempo. Então a gente sempre procura empresas com esse tipo de perfil. Ó. Tem que ter uma base tecnológica muito forte, não pode ser uma empresa manual, tem que ser uma empresa geralmente automática. Mas há 20 anos, que empresas vocês abraçavam e hoje? O que mudou nessa característica? O que mudou nesse perfil? Mudou basicamente a capacidade de crescer das empresas. Agora elas têm uma capacidade de crescer muito mais rápido por conta da tecnologia. Os empreendedores agora, eles, em geral, os melhores empreendedores, eles são melhores que os empreendedores de 20 anos atrás, porque eles já conhecem esse caminho, ele já sabe que ele vai ter um aporte no investimento anjo, que lá na frente ele vai ter uma série A e mais à frente ele vai ter uma série B. Então, na própria mentalidade do empreendedor, ele já sabe que aquele dinheiro, ou que aquele investimento e que a capacidade de ser dono de 100% daquela empresa vai diminuir ao longo do tempo. Então, aquele empreendedor, ele sabe que em 10, 15 anos ele não vai ter o controle daquela empresa. Que em algum momento ele perde o controle daquela empresa. Ele vai ter, sei lá, 30% de uma empresa muito grande. E não vai ter 100% de uma empresa pequena. Então, esse tipo de empreendedor mudou em termos de mentalidade. O empreendedor mais antigo, ele era o dono no sentido que eu quero ter 100% dessa empresa, eu quero passar essa empresa para o meu filho, para o meu neto. Ou seja, esse tipo de característica de empreendedor não é um empreendedor de startup. O empreendedor de startup, ele quer fazer aquela empresa crescer em 20 anos, em 10 anos, vender, receber outro aporte e fazer outra empresa. Então, também é uma das características. Muitas das startups que nós investimos são empresas de terceiro. O empreendedor já está na terceira ou está na segunda. Mas é melhor trabalhar assim? É melhor trabalhar assim. É melhor trabalhar assim, porque a gente até muitas vezes tem vários grupos de anjo que já chega o empreendedor que já montou uma empresa, já fez esse trajeto, já recebeu aporte de anjo, já fez uma série A e já vendeu a empresa e está na segunda empresa. Então, uma das características que ele tem em busca. Não, esse cara já fez uma empresa, então ele já sabe o caminho. E é mais seguro, fala para É mais seguro. Esse cara já sabe como é que faz uma empresa, já sabe o que pode dar errado, o que pode dar certo. E também conta pontos, assim. Então, esse é um cara que a gente vai investir nele, ele vai crescer essa empresa, e daqui a 5 anos a gente vai vender a empresa, vai ter nosso retorno, e ele vai abrir outra empresa. E a gente vai atrás dele, a gente vai continuar investindo nesse cara, que a gente chama lá de empreendedores seriais. São caras que fazem as startups, vão montando empresas, vão saindo, vão criando outras. Tem um grupo de empreendedores com esse perfil, que é mais ou menos diferente do perfil de uma empresa de 20 anos atrás, por exemplo. Que na verdade, o cara queria ter empresa e queria ter um aporte, queria ter um sócio e casava os dois para toda a vida. Também uma das características do grupo de anjo, a gente não vai casar com o empreendedor. A gente investe na empresa, na startup, mas o nosso retorno é a saída do nosso investimento. Então a gente não quer entrar numa empresa e ficar 15 anos naquela empresa. A gente quer entrar numa empresa para aquela empresa crescer, a gente sair, receber o nosso retorno, com aquele nosso retorno, a gente apostar ou investir em mais outras 3 ou 4 e o mundo gira, e a bola gira. Mais ou menos essa ideia do investimento. Meu caro, muito obrigado. Uma satisfação conversar com você. Prazer.